Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estava pensando ali agora, bem que a Rê podia pegar esse finalzinho de ano aí e juntar de outubro até dezembro, até o Natal aí, para encerrar o Gênio School lá em dezembro. Bom, como a Rê já me apresentou, meu nome é Fernanda e eu vou estar mediando esse painel com vocês das mulheres da TI, desafios, oportunidades e carreira. E esse painel ele tem a participação de 3 mulheres aí de peso, gente. A primeira delas é a professora Lindamir Salete Casagrande. A Lindamir ela é licenciada em Ciências com habilitação em Matemática, é mestre e doutora em Tecnologia e pós-doutora em Estudos de Interdisciplinares sobre Mulheres, Gêneros e Feminismo. Ela é professora de Matemática aposentada pela UTF-PR, escritora da série Meninas, Moças e Mulheres, que inspiram, formadas por livros biográficos de mulheres para o público infanto-juvenil. Também vai participar aí do nosso painel a Camila Ramos de Moura. A Camila é formada em Ciência da Computação, ela é consultora em Tecnologia e Inovação Independente pela Nestec, CRISPACE e da Sael. Não sei se eu falei errado, falei certo, hein, Camila? Depois você me corrige. Ou Toronto e pela Berman Associates. Camila é internacional, gente, olha que chique. E também nós teremos a participação da Suzy Santiago, que é mestranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ela tem MBA em Gestão de TI, é especialista em redes de computadores, bacharel em Sistemas de Informação e atualmente está atuando na área de Segurança da Informação. A área que está super em alta aí na TI, hein, gente? Em Gestão de Riscos e Compliance, é vice-campeã nacional de robótica da Olimpíada do Conhecimento pelo Senai
em 2006, e tem experiência profissional na área de tecnologia da informação, em infra, segurança da informação e gestão de riscos e compliance também, e na área educacional também. Bom, vamos começar aí com a professora Lindamir. Boa tarde, professora Lindamir, seja bem-vinda ao nosso Gênios Com. Boa tarde, queria agradecer inicialmente pelo convite, pela oportunidade, né? Eu sou a tiazinha do grupo, né? Mas é sempre bom estar acompanhada de jovens mulheres que vêm assegurando a continuidade, né? Na minha descrição, faltou dizer que eu sou orientadora da Suzy, né? Então, é a primeira vez que a gente divide um evento, né? Participa junto de um evento. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Por conta da pandemia. Espero que a gente tenha essa oportunidade. E é um prazer estar aqui com vocês. Posso seguir? Pode sim, professora Lindamir, pode seguir então, aí. Estamos aguardando então ansiosamente eu vou compartilhar uma apresentação. Oi? Estamos aguardando ansiosamente a sua contribuição aí com o nosso evento. Tá, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou compartilhar a apresentação. É uma apresentação simples para dar um start, né? Só para eu não me perder na conversa. Para resumir, é isso, né? Deixa eu colocar aqui, ok. Então, eu escolhi como título para essa fala de hoje, Mulheres na Informática. Por que sumiram? Ou melhor, sumiram. Será que sumiram? Né? Então, eu sou professora da UTFPR, sou coordenador do Núcleo de Gênero e Tecnologia, o GTEC, né, do PPGTE UTFPR, e sou membro da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Então, esse é mais um pouquinho de mim. Começo essa fala trazendo essa foto que é muito conhecida, né? Informática não é para mulheres. Isso a gente ouve com alguma frequência. Mas será que isso é verdade? Quando a gente observa essa foto, que é da primeira turma de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, nós observamos, né, pelas imagens, que nós temos 4 homens, 2 pessoas que eu não vou, pela característica, me deixaram em dúvida se são homens ou mulheres, não tem os nomes, né? E também, se tivesse os nomes, não diz não define nada, porque tem alguns nomes que são masculinos e femininos, mas pelo biotipo, né? As demais são todas mulheres. Então, a informática, ela começou e foi desenvolvida pelas mulheres. Em que momento que nós saímos de uma foto como essa para uma foto como esta, que é a formatura do curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. E nesta foto, nós temos apenas 2 mulheres. E aí eu posso afirmar isso com certeza, porque na matéria traz o nome e traz o sexo dessas pessoas que se formaram nesse momento. Então, quando a gente pensa, por que nós tivemos essa mudança tão grande da década de 70, né, 1971, para o ano de 2016, 45 anos, é pouco tempo. Então, foi uma área que começou com predominância masculina e depois, predominância feminina e depois passou a ser uma área predominantemente masculina. E aí existem várias vertentes e eu acho que todas elas se complementam, né? Uma delas é que quando a informática foi criada, ela era um processo muito repetitivo, né? Era um trabalho braçal. Os computadores ocupavam salas gigantescas,
né? Tinha os centros de processamento de dados do banco, eu acho que vocês são mais jovens, não vivenciaram isso, mas um dos meus irmãos trabalhou anos no processamento do Banco do Estado do Paraná, extinto, né? Onde ele trabalhava a noite inteira processando as transações bancárias do dia. Então, eram aqueles computadores gigantes, era um trabalho noturno, braçal, e isso não interessava aos homens, porque para eles sempre foi dado espaço público, o espaço onde eles tinham liberdade de circulação, contato com pessoas, um trabalho importante. O trabalho mecânico não era assim tão importante, então estava muito bem que as mulheres ocupassem esse espaço. A partir do momento que a informática, a computação, a TI passou a ganhar importância, os profissionais atuantes dessas áreas passaram a ganhar status, valorização financeira e social, os homens passaram a se interessar. E quando eles se interessam por uma área, eles passam feito um trator, sem o menor respeito com quem veio antes, e destrói mesmo, tomam conta. Por quê? Porque quem está nos cargos de chefia, no comando, ainda são eles, né? Uma outra teoria é que, e isso tem estudos que apontam já para esse fato, que quando o computador passou a ser doméstico, né? Quando o computador entrou está aqui na minha frente, né? Está na casa da maioria, boa parte da população, porque não é a maioria, tem muita gente que ainda não tem acesso a computadores, e isso é bom que a gente não perca de vista que quando nós pensamos que todo mundo tem acesso a computador, nós estamos pensando nas pessoas que nos cercam. E existe uma parcela significativa da população brasileira e mundial que ainda não tem esse acesso. E isso ficou muito evidente na pandemia com o ensino remoto. Crianças que não tinham acesso a nenhuma forma de aula online, não tinha condições, ou porque a rede não chegava lá, ou porque não tinha os equipamentos. Então, quando o computador passou a ser acessível, passou a ir para dentro das casas, era caro, ainda é, né? Mas era mais caro ainda, era difícil. As famílias conseguiam comprar um equipamento. E adivinhe para quem que eles davam esse equipamento? Se tivesse um filho homem, era para ele. Se tivesse mais de um filho homem, era para os filhos homens. E as mulheres eram impedidas por esses filhos homens de acessar e de usar o computador. E tinha a conivência dos pais, sim. E isso se chama patriarcado. O patriarcado já não existe mais naquela forma lá do início, mas a estrutura patriarcal ainda prevalece. Ainda se pensa que os homens têm mais direitos do que as mulheres, e isso acabou, de certa forma, afastando as mulheres da computação, né? Então, aqui eu trago algumas, eu tinha esquecido que eu tinha esse slide, né? Então, pouco acesso aos equipamentos por conta dessa escolha que as famílias faziam e ainda fazem. Eu venho do interior do Paraná, hoje estou em Curitiba, e lá, quando chegava a hora de ir para a universidade, mesmo nas famílias mais abastadas, a prioridade para vir estudar em Curitiba, que era onde tinha a universidade pública, era dos filhos homens. As filhas mulheres, se desse, vinham, mas não era prioridade, ainda não é. Patriarcado, como eu falei, a falta de incentivo. Quantos de vocês já ouviram isso? Mas você vai para a TI? Isso é coisa de mulher, isso não é coisa para você. Você sabe fazer isso? Você tem capacidade para isso? E a gente gasta uma energia muito grande para responder a essas perguntas que não são feitas aos homens. Então, isso acaba, muitas vezes, desestimulando a participação das mulheres, não só na TI, em outras tantas áreas do conhecimento. Falta de exemplos. Quem são as mulheres que fizeram a ciência? Quantas de vocês reflitam aí, em que momento das suas vidas vocês conheceram Ada Lovelace, Grace Hopper,
as mulheres, vocês já viram aquele filme Estrelas Além do Tempo? Quando que nós conhecemos essas estrelas, essas mulheres, né? Então, falta de exemplos, porque a história ela é contada pelos homens, e eles contam da perspectiva deles e falam sobre eles. Os feitos das mulheres são menos valorizados, são menos visibilizados, são considerados como não ciência, né? E aí isso tudo dificulta o interesse das mulheres em participar das áreas científicas e da TI. Não enxergar a área de TI como uma opção de carreira. Se você não conhece, essa semana nós tivemos uma live, quarta-feira, Mulheres na TI, Avanços e Desafios. Então, a gente conversou bastante sobre isso, está gravado lá no YouTube, no canal do GTEC, quem quiser pode ir lá e assistir, deixar seu like, se inscrever no canal e tudo mais. Semana que vem tem mais. Não sobre TI, mas tem mais. Então, não enxergar a TI como uma opção. Se você não conhece, como você vai querer ingressar nessa área? Se ela não é apresentada para vocês. Se ciência é dito o tempo inteiro que não é coisa de mulher, que TI não é uma área de mulher, como que você vai enxergar como opção de carreiras? Então, eventos como esse de hoje são importantes para que a gente desmistifique, para que a gente visibilize que mulheres estão sim na TI. Eu não estou, né, porque eu sou da matemática, aposentada, na minha época não tinha computação. A primeira vez que eu ouvi falar de informática foi numa aula, não se assustem, eu sou velhinha, tá? Numa aula de USPB, Organização Social e Política Brasileira. Daquele livrão tinha 4 páginas que falava sobre computação. E o professor me disse naquele momento que todos nós teríamos que aprender a lidar com computadores, e eu achei um absurdo, porque era algo tão distante. Isso foi na década de 80, começo dos anos 80. E estou aqui, né, lidando com o computador, eu e todo mundo, né? Bom, o que fazer para mudar essa história? O que fazer para devolver as mulheres a essa área que elas criaram, né? Então, estimular mais meninas, moças e mulheres para as áreas científicas e para a TI, que é uma das áreas científicas, né? Desconstruir os ambientes machistas nas áreas científicas. E aí essa desconstrução requer muita energia, requer muito esforço, não é fácil, né? Às vezes a gente acaba de falar alguma coisa e vem lá um homem assim, o que ela quis dizer é como que se nós não tivéssemos sabido dizer e que só ele, o homem, um ser superior com uma capacidade, conseguiu entender o que nós não soubemos dizer. Pera, mas se eu não soube dizer, como é que você entendeu? Né? Então, além de dizer que eu não sei, eu soube dizer, está dizendo que as colegas não são capazes de entender. Então, é um trabalho constante, e toda vez que isso acontecer, nós temos que dizer, olha, você está querendo dizer que eu não soube dizer o que eu disse, e você entendeu, é porque eu disse e está claro, senão você não teria entendido, né? Quando você entra numa reunião com predominância masculina, e você está no mesmo cargo daquelas outras pessoas, no mesmo nível, e essas pessoas pedem para você servir café. Por quê? Vai buscar? Tem 2 mãos, 2 pernas, uai. Sabe apertar o botãozinho da garrafa térmica ou não sabe? Não é bom da informática? A garrafa térmica é um botãozinho só, meu. Vocês sempre puderam apertar botãozinho. Quem não pode apertar botãozinho somos nós mulheres. Vá lá e pegue, né? E é um trabalho constante, né? Desenvolver políticas públicas para construir a equidade de gênero. Nós tivemos um ataque feroz com as poucas políticas que existiam, mas nós não desistimos. Então, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar brigando, vão continuar chamando nós de chata, vão continuar achando que nós estamos querendo demais, nós não estamos, tá? Nós não estamos. Nós estamos querendo direitos iguais. E apresentar exemplo de mulheres cientistas. Para as crianças, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Ah, chegou na graduação e nunca ouviu falar das mulheres cientistas? Vamos ouvir agora. Se tiver a sorte de lá na educação infantil já ter esse contato, maravilhoso, mas nunca é tarde.
Então, quando eu me aposentei, eu iniciei uma nova carreira, que é a de contadora de história. Alguns dizem que é a escritora, mas tudo bem, tanto faz, né? E aí eu tenho algumas opções, alguns livros que eu já publiquei, da série Meninas, Moças e Mulheres que Inspiram, né? Não é da área de informática, as minhas mulheres não são da área de informática, são mulheres em geral, de todas as áreas. Porque quando você vê que todas as dificuldades que Marie Curie passou para ser o que ela é, porque ela já morreu faz tempo, mas ela continua sendo uma grande cientista. Então, isso também serve para dizer para as nossas meninas que elas não podem e não devem desistir diante do primeiro obstáculo. Né? Os obstáculos vêm e a gente sempre vai encontrar um apoio em outras mulheres, em outros homens, e buscar esses apoios. Quando qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, não enfrente sozinho. Vai buscar apoio que você sempre vai encontrar. Então, os meus livros, os livros que eu trouxe aqui hoje, estão publicados pela editora Inverso. Os 4 primeiros foram escritos por mim, cada um com ilustração de uma mulher, sempre todos. Essa série tem essa característica, todos os livros serão ilustrados por mulheres, é uma decisão política, e elas são talentosíssimas, estão habilitadas para tal, e está tudo bem. Né? Então, o primeiro da série é Marie Curie, uma história de amor à ciência. Eu procuro resgatar toda a vida, todos os aspectos da vida da mulher biografada. O segundo foi Zilda Arnes, a Tipsy que amava as crianças. Tipsy, vocês só lendo o livro para descobrir o que significa. Né? Ela era conhecida como Tipsy. A nossa Zilda Arnes, que a gente, da nossa geração, ainda sabe quem é, né? Mas cai no esquecimento. E ela foi uma grande médica que colocou amor ao próximo acima de tudo, de questões políticas e questões religiosas. Ela era extremamente religiosa, católica, mas nas suas ações, ela não pedia qual era a religião dos pais das crianças, ela simplesmente atendia. O primeiro livro foi ilustrado pela Vanessa Martinelli, e esse foi ilustrado por Luciana Soares Camelo Casagrande, que, por acaso, é minha cunhada e é uma artista maravilhosa. O terceiro livro da série, Meninas, Moças, Mulheres que Inspiram, é a história de Hipátia de Alexandria, a matemática, astrônoma e filósofa lendária. Esse livro está concorrendo ao Prêmio Jabuti nesse ano, então estamos aguardando. Teve esgotada a sua primeira edição, o clube de assinaturas Minha Pequena Feminista. Olha, descobri que tem um clube de assinatura Minha Pequena Feministas. Então, quem tiver interessado, com meninas querendo já oferecer uma literatura diferenciada para as suas crianças, pode ir lá. Então, como ele foi adotado pelo clube, esgotou a primeira edição, já estamos na segunda edição, e a ilustração é lindíssima, é forte, delicada, e foi feita pela Andréia Martal. O quarto livro da série, Enedina Marques, Mulher Negra Pioneira na Engenharia Brasileira, é algo que surpreende por ela ser paranaense. A primeira engenheira negra do Brasil é uma mulher paranaense, um estado que se diz branco. Então, também esgotou a primeira edição, porque ele foi adquirido pela prefeitura para distribuir nas escolas municipais. Esgotou por agora, então estamos aguardando a segunda edição, mas nos próximos dias já vai estar disponível novamente. E o livro da Silvia Amélia Bin, Ada Lovelace, a Condessa Curiosa, que foi a Silvia que acabou me inspirando a fazer essa série, né? Eu fui um lançamento da primeira versão desse livro, e eu disse, poxa, da época que eu estava me aposentando, gente, vocês não têm noção, a gente sonha a vida inteira com a aposentadoria. Ela chega, dá um pânico, dá uma angústia, porque tudo aquilo que você tinha como certo já não existe mais. E assim, é de uma forma muito abrupta, porque eu tinha dado a entrada, mas aí você está esperando, né? E, de repente, eu fui trabalhar numa segunda-feira, toca o meu telefone, um número desconhecido, professora Lindamir, é fulana do RH.
eu estou ligando para dizer que a sua aposentadoria foi publicada em Diário Oficial. E aí eu assim, tá, e daí? Se daí que a senhora pega as suas coisas e vai para casa. Não tem, assim, uma despedida. Não, eu tenho aula hoje à tarde. Não tem mais. Eu vou lá falar com a turma. Não vai mais. Tá bom, né? Vou para casa. Não vim para casa, fiquei lá, né? Porque não me expulsaram da universidade, né? Só não podia ir para a sala de aula. Então, aí eu estava naquela angústia, e aí eu fui assistir o lançamento do livro da Sílvia, e eu disse, poxa, eu gosto tanto de contar a história de mulheres, por que não? E aí deu início, então, já é da área de informática, é um livro lindo, ilustrado pelo, Logan Portela, né? Então, eu trouxe só esses 5, porque eu tinha pouco tempo hoje, né? Mas existem outros tantos livros, coletâneas, enfim, que trazem histórias que servem para te inspirar a usar em sala de aula, a levar para o cotidiano da sala de aula e apresentar às crianças, né? Apresentar uma nova versão da sociedade. E aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, Facebook, Instagram, me sigam no Instagram, sempre estou colocando algumas novidades por lá, no Facebook também. E eu estou à disposição para perguntas ao final. Muito obrigada, espero não ter passado o tempo. Obrigada, professora Lindamir, já quero todos esses livros, já me apaixonei por todas essas histórias. E estamos aqui com mais 2 feras aí na TI, que vieram realmente desmistificar essa profissão masculina, né? Mostrar que as mulheres estão com tudo. Vamos lá, Camila, contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Deixa eu desbloquear. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que é uma grande honra estar aqui dividindo hoje com a professora Lindamir, nesse Dia dos Professores tão especial. Acho que a história é extremamente importante para a gente realmente resgatar essa sensação. Eu sou Camila, deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar aqui também. Só um minutinho. Ops, gente, deu ruim aqui, peraí. Acontece, aí. Entrou. Beleza, então, estão todas conseguindo ver aí? Só dá um joinha aqui aos colegas para eu saber que está funcionando. Ok, né? Obrigada. Eu trouxe aqui uma descrição do que geralmente faço, mas eu queria mudar um pouco só para chamar a atenção. Eu coloquei aqui como facilitador de tecnologia e inovação, porque o vulgo consultor, mas porque a gente precisa de alguma necessidade para a gente atuar com tecnologia e inovação. Então, eu me considero essa ponte que entende um pouco das tecnologias e de quem precisa, e aí a gente melhora os negócios e a vida como for possível através disso. E como trabalhei muito na área da saúde aqui no Brasil, tenho, sim, uma carreira internacional, hoje, inclusive, a maior parte é internacional, mas, né, em assunto de pandemia, e a minha grande paixão é a saúde, né, a gente está aqui com a Pfizer, está passada, então acho que eu vou focar nessa parte para a gente ver as oportunidades, que são muitas também. Então, se a gente for ver, né, o que significa a palavra tecnologia, o que é isso, né? Então, é uma palavra de origem grega, que é o técnico, né, significa técnica, arte, ofício, e o logos, que significa o conjunto de saber. Então, o principal objetivo aqui é a gente, né, a partir de uma necessidade, criar uma solução com técnica, método, e quanto mais automatizada ela for, mais maravilhoso fica, e a gente fica com o nosso tempo mais otimizado para as coisas do nosso dia a dia. Então, eu gosto de tecnologia por isso, porque acho um facilitador para tudo, e como cientista, estou muito feliz em poder estar aqui hoje compartilhando minha conclusão. Então, como eu vou falar da área da saúde, acho legal a gente dar uma olhada no tamanho desse mercado, né? Então, o que acontece na área da saúde? Não é porque a gente está em tecnologia que a gente tem que saber de economia também, a gente tem que saber um pouco de tudo, então é bom estar sempre por dentro. Então, um estudo recente mostrou que nos Estados Unidos, 17% do PIB, o que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto, é a riqueza, é o lucro do país naquele ano, ele está sendo consumido pela saúde. E uma projeção foi mais além, que se a gente não fizer nada, toda a riqueza do país até 2065, vai ser consumida pela saúde.
Por quê? Então, a gente está falando aqui de um mercado muito grande, é muito dinheiro de uma riqueza de um país, gente. Se a gente olhar aqui no Brasil, ó, a gente consegue ver que nós já estamos aqui chegando na casa dos 10, é uma curva que só tem crescido. E se a gente olhar o tamanho do que é o PIB do Brasil aqui em 2020, ó, é 1,44 trilhões de dólares. Então, pensa 10% disso vai tudo para a saúde, para resolver o problema da vida das pessoas. Então, nós temos um sistema muito grande, o SUS é um sistema maravilhoso, mas a gestão é o grande problema. E a gente precisa trabalhar, né, hoje tem muitas oportunidades de onde eu venho, que é saúde baseada em valor. Então, tudo bem, tem um convênio, tem um SUS, aí você vai, passa no médico, um pede um exame, passa no outro, do outro posto, pede os mesmos exames, e aí ninguém cruza isso, no final, quem paga a conta somos nós. Então, precisamos pensar em maneiras inteligentes da gente trabalhar aqui e evoluir, para que a gente realmente tenha uma saúde baseada em valor, um sistema integrado. Então, se alguém pedir um exame em um determinado lugar, é claro que aí a Suzy vai completar para a gente, falando de segurança de dados e todo o cybersecurity, mas a gente precisa saber realmente o que aconteceu com aquela pessoa, ter aquele histórico. Então, a história é muito importante, principalmente aqui. E aqui isso pode fazer toda a diferença nos mercados que a gente atua com saúde hoje no Brasil. Então, para contar um pouquinho da minha carreira, né, o que eu tenho feito até me tornar consultora, lógico que a gente não nasce um consultor, a gente aprende muita coisa e daí se torna especialista, então você pode fazer uma consultoria. Eu comecei, gosto muito desse lugar, tenho um carinho muito especial, que foi na Universidade de São Francisco, que é onde eu sou formada, e lá era um hospital escola, então eu tive a oportunidade de conhecer de tudo que acontece no mundo hospitalar dentro de uma instituição. E gostei muito, trabalhei na implantação do sistema, comecei desde o principal, entendendo a recepção, as diferenças, classificações, até a parte de faturamento e tudo mais. E aqui evolui 3 vezes, daí com essa consultoria que trabalhava para fazer a implantação do sistema, com o sistema da FIRI, que se chama CASI, eu vim trabalhar em São Paulo, então saí lá do interior, vim para São Paulo em 2010, comecei como consultor de implantação, já fazia várias integrações, sempre fui especialista em integração para a gente fala que mulher, né, é muita técnica, por isso é difícil, mas é um negócio legal, quando você entende, eu acho que é muito bacana você poder mexer, entender, os caras falam muito mal, eu gosto disso também, tipo assim, a gente tem que saber, todo mundo é capaz, é uma questão, é lógica, então é tão perfeito que não tem como dar errado. Às vezes dá, mas daí você, né, com muito cuidado, você vai lá e arruma a coisa. E depois daqui, virei consultor de implantação já no nível sênior e fui me especializando em prontuário eletrônico. O que é prontuário eletrônico? Então, tudo que a gente vai numa instituição de saúde, seja ela pública ou privada, colocam-se os dados e tem uma ordem cronológica de novo história, né, para mostrar tudo isso que aconteceu. E quanto melhor isso for estruturado, mais legível, mais fácil o acesso à informação, melhor também o cuidado. Então, parte de cuidar e de saúde é a gente entender o que acontece com a pessoa, não só naquele momento crítico, mas se ela tem algum antecedente. Então, com isso, a gente previne. E aí, muito apaixonada por isso, estava cansada da consultoria, ter que viajar, dá bastante trabalho, é muito legal para quem está novo, ó, recomendo começar a carreira com consultor, você aprende muita coisa. Mas aí fui trabalhar no ICESP, né, pela USP, e lá era um hospital focado em câncer, então tive a oportunidade de aprender muita coisa legal, assim, foi além de todos os meus, que eu podia achar que sabia de medicina, tipo assim, não, tem muito mais a ser explorado. Lá eles também trabalham com pesquisa científica, então todos os nossos dados, eles eram estruturados para poder observar depois isso, o comportamento, né, de uma droga num ser humano, numa reação numa determinada doença. Fiquei lá 2 anos e meio, foi incrível, tiveram vários eventos, a gente realmente participava lá do dia a dia com toda a equipe, então foi um momento muito assim, que somou muito na minha carreira. Depois disso, fui para a Rede DOR, também uma rede muito grande, na época eram 28 hospitais pelo Brasil, já trabalhava lá como analista de negócios, então aqui a gente já sai um pouco daquela tecneira e começa mais a entender, conversar, né, fazer mesmo a ponte, então entender o que a necessidade que o usuário precisa e traduzir isso para a tecnologia e junto trazer uma proposta que solucione, que depois no final a gente consiga também otimizar e, se possível, gerar valor com os dados, né, por que não? E finalizando a minha carreira aqui no Brasil, meu último grande trabalho foi com o projeto da Notre Dame, o grupo Intermédica, né, então é enorme, eles vêm comprando aí vários hospitais, na época eu trabalhei numa migração de sistema também, então assim, só homem, gente, vocês vão ver,
era 90% homem, quando tinha uma, duas meninas, era uma coisa muito legal, porque daí a gente podia dividir um pouco mais, mas o mundo é um universo masculino, mas sempre fui muito bem recebido. É lógico, a gente tem as dificuldades, mas eu sou extremamente curiosa, então não me dou por vencida no primeiro obstáculo, eu sempre pesquiso e sempre fui muito além. Depois disso, eu fui um tempo para o Canadá, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, vou chegar, né, para mudar um pouquinho a ordem aqui, mas eu sempre gostei da saúde, então voltei e continuei trabalhando com o grupo Unimed, trabalhava no Unimed Fest, todo o estado de São Paulo, fazia várias, né, testava todas as inovações para a área da saúde, que podia ser bom, que não podia. Isso foi demais, e aí eu acho que eu atingi um nível assim que eu gostaria de entender, que era machine learning mesmo, foi quando eu fui trabalhar nessa startup, que é do Sul, que se chama Nestec. Ela é especialista em digitalização de prontuário eletrônico da área dos anestesiologistas. É um processo um pouco complexo, não sei se alguém aqui já passou por cirurgia, mas quando você está lá na mesa de operação recebendo aquela droguita, que a gente ou dorme, ou é quase que morre, daí tem um profissional que te acorda depois, então é esse pessoal. E tudo que acontece aqui, só para vocês saberem, é uma ficha, assim, que é uma coisa, eu devia ter posto uma imagem, que é complicadíssimo de entender, são muitas informações que precisam ser captadas e analisadas de 5 em 5 minutos, tem que ter o registro disso, então isso é obrigatório. E aí a gente foi participar disso, assim, aí abriu meu leque para quanto a gente tem para evoluir. Então, nós estamos, como processo de digitalização, nós estamos só no começo e tem muita oportunidade. Então, as pessoas ainda estão aprendendo como se monta, estrutura o sistema, armazena as informações, mas a gente já precisa ir além, nós estamos, inclusive, atrasados, a gente precisa já estar analisando isso, vendo como uma determinada droga, um determinado comportamento afeta na vida final de alguém. Então, isso que é a maior ideia aqui de trabalhar com a saúde e que eu gosto muito. E daí, a gente vem, né, já que tem o começo aí do enigma, eu não vou trazer um enigma, mas é uma coisa para a gente pensar, que são as crenças limitantes, né, que a gente bota lá no cérebro e às vezes fica lá incrustado, difícil de sair. Então, se a gente pensar, né, como tecnologia, bem aqui uma frase bem que traduz o pensamento, um trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Então, eu gostaria de tirar esse ponto final aqui e colocar só uma interrogação. Então, o trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano? Então, isso fica para vocês, acho que é muito importante a gente pensar. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de sociedade 5.0, mas basicamente assim, em 2050, a gente já vai estar convivendo com robôs. Então, quando eu ficar doente, alguém vai fazer uma pílula especial que, baseada no meu DNA, já vai me curar. É uma coisa muito futurista, gente, é daqui 30 anos. Então, acho que eu ainda vou estar viva para ver. Espero que todos estejam aí participando disso, porque esses caras têm que trabalhar direitinho, vocês entendem? Muito bem aqui da parte de robô, toda a minha admiração pela mulher em infra, então eu ainda quero aprender um pouco mais como isso tudo vai funcionar, mas acho assim demais. Então, por que eu acho que se o robô faz o meu trabalho bem, por que eu vou ficar lá fazendo coisa repetitiva, entendeu? Porque eu quero curtir a vida, acho que a gente tem que ter um objetivo maior, sabe? O nosso propósito tem esse dom ótimo, vamos trabalhar com isso, vamos ser felizes. Mas a gente também tem, graças a isso eu morei 2 anos no Canadá, pude viver lá, aprender uma nova cultura, e isso para mim abriu, assim, muitos horizontes. Então, uma coisa que eu tenho também para recomendar para todos aqui do evento hoje é que se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, você não tem noção como isso é transformador. É difícil, no começo dá trabalho, demorei 7 meses para aprender o inglês direito, mas assim, foi o melhor momento da minha vida. Então, aqui eu retratei do lado direito, a universidade que eu trabalhava, então eu trabalhei aqui por 2 anos com o pessoal em todos os eventos de rock, de MBA, e aí o grande evento que foi o mais legal que eu trabalhei, além de fazer toda a parte de comida, de servir como tradutora também para as equipes, foi o Pan-Americano em 2015. E assim, é tão maravilhoso que com todo esse raciocínio lógico que a gente cria, nós brasileiros, a gente é muito bem valorizado lá fora. E depois que eu voltei, nunca deixei de ter trabalho lá, porque o pessoal realmente gosta da gente, da nossa capacidade de pensar, sabe, a gente já passou tanta dificuldade que agora, tipo, resolver um problema de um evento super bem organizado é uma alegria, não é nenhum problema, na verdade. Então, isso assim, foi muito mágico na minha vida, foi um momento transformador. E eu devo isso, assim, totalmente à minha carreira, no que eu me dediquei a fazer, aprender, isso abriu as portas para que eu tivesse um dia essa oportunidade. Hoje continuo trabalhando com eles, assim, é extremamente legal.
E é isso, gente. Acho que é mais compartilhar uma experiência de alguém, cientista, que trabalha na área da computação. Fico à disposição, aqui está meu e-mail e meu Instagram também, quem quiser seguir, perguntar, saber de intercâmbio, carreira da saúde, o que vale a pena. Estou total à disposição. Muito obrigada e valeu. Fico aqui à disposição para perguntas no final também, se estiver. Nós que agradecemos, Camila. Muito obrigada pela sua participação. Passaria a tarde inteira ouvindo todas as histórias, todas as contribuições que você está trazendo, que são extremamente importantes. E meninas que estão assistindo, ouçam o que essa moça disse, ouçam o que a professora Lindamir disse, e aproveitem esses contatos, tirem as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, e vamos seguir em frente. Agora nós vamos falar com a Suzy, que vai falar um pouquinho sobre a área de segurança da informação. Vamos lá, Suzy. Seja bem-vinda. Primeiramente, boa tarde para todas e também aí para todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, igual a professora Linda me falou, ela é minha orientadora, a gente ainda não teve essa oportunidade de estar juntas, mas pelo menos a gente dividindo aqui um pouquinho essa fala, né, esse momento que a gente precisa aí de trazer, que a gente sabe que as mulheres ainda estão em falta no mercado de TI e a gente precisa resolver esse problema, né. Eu vou compartilhar aqui também uma apresentação que eu fiz, a Camila trouxe aí um pouquinho também da vivência que ela teve aí como consultora que ela tem. Eu, nesse momento, também eu atuo como consultora de segurança. E eu quero trazer para vocês aí um pouquinho dessas carreiras que a gente tem. Só confirmem para mim que a apresentação já está na tela. Ok. Entre todas as áreas da TI, não só porque eu estou, no momento, atuando nessa área, mas eu acredito que seja uma área que, no momento, é o que todo mundo tem falado, todos os dias a gente observa que falam que tem um vazamento de dados, as informações das pessoas estão aí expostas. Então, eu achei justo trazer nesse momento essas carreiras aí que estão com uma demanda muito grande. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho aí os pontos que eu vou abordar sobre a lacuna que a gente tem de gênero, aí nas áreas que a gente chama aí, né, de STEM, que vem da sigla em inglês dessas palavras, né, que são ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a gente sabe que faltam mulheres nessas carreiras, como a professora Lindamir já falou para a gente. Nem sempre foi assim, pelo menos na tecnologia não foi assim sempre, como ela já passou, mas nesse momento a gente sabe que as mulheres aí são poucas. Também vou falar um pouquinho aí que a gente tem uma lacuna de profissionais aqui, independente de sexo, aqui, independente do gênero, a gente tem uma lacuna muito grande de profissionais na área de segurança, inclusive porque, querendo ou não, é uma área também que é emergente, é nova, tem muita coisa que está surgindo agora, muitos sistemas que a gente conhece hoje não existiam há 10 anos atrás, então a gente tem uma carência muito grande de profissionais nesse setor. E vou falar aqui também um pouquinho aqui das top 6 profissões que a gente tem nessa área, nesse momento aí. Elas não se resumem a isso, inclusive algumas profissões que a gente tem aqui, a gente consegue ter até subprofissões ali dentro, mas assim, de uma forma geral, vou tentar trazer ali o que a gente tem aí nesse mercado, o que uma pessoa que fala assim, eu vou trabalhar com segurança da informação, segurança cibernética, em que áreas que ela poderia atuar. Então, eu vou começar aqui falando, então, né, dessa falta que a gente tem aí de mulheres nessas carreiras aí de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente tem um estudo aí do Instituto Europeu, que ele, em 2017, ele previa ali que se a gente conseguisse reduzir essa lacuna de gênero, trouxesse mais mulheres para a área de tecnologia, a gente conseguiria ali aumentar o PIB da União Europeia cerca de 130 a 150 bilhões de euros em 2030, e 610 a 820 bilhões de euros até 2050. Isso só reduzindo aí o gap de gênero que a gente tem. Então, aumentar o número de mulheres nessas áreas, a gente conseguiria aumentar o produto interno bruto aí dessa região. A gente tem aqui também uma lacuna aí de profissionais em segurança cibernética. Aqui, igual eu falei, é independente de gênero. A gente observa ali que na América Latina, a gente tem uma
carência de profissionais ali, 527 mil aproximadamente profissionais que faltam nesse mercado. E se a gente for observar no Brasil, a gente tem uma carência, a maior carência está no nosso país. Então, faltam cerca de 331 mil profissionais. Então, assim, é um mercado que a demanda só está aumentando. Quem tiver interesse aí, vale a pena investir na carreira. E aqui eu vou trazer um pouquinho, então, começar a falar aí das top 6 profissões. Então, eu começo aqui com a profissão que a gente chamaria ali, né, o engenheiro ou a engenheira, que a gente gostaria de ter várias agora, né, de sistemas. Então, a gente fala aqui que esse profissional é aquele que desenvolve todos os sistemas, aplicações que a gente conhece hoje em dia. Então, se você tem ali um WhatsApp, um Facebook, qualquer sistema que você tem, ele foi desenvolvido por um engenheiro ou por uma engenheira de sistemas. Aí, quando a gente pega e olha para o foco da segurança, a gente sabe que hoje o engenheiro ele não só desenvolve o sistema, ele tem que focar na segurança daquele sistema também. Então, hoje ele não apenas fica preocupado em fazer o código e fazer funcionar, a aplicação funcionar. Não, ele tem que ter um foco também em segurança, evitar que aquele sistema ali fique com brechas, lacunas, para que alguém invada aquele sistema. A gente tem aí também agora aí o engenheiro, a engenheira de segurança cibernética, um pouquinho diferente daquele primeiro profissional. Ele aqui está focado em desenvolver sistemas para segurança cibernética de fato. Então, é o profissional que desenvolve, por exemplo, uma solução de antivírus. Então, tem aquele profissional que desenvolveu aquele software, aquele sistema. Então, ele foca nessas aplicações, desenvolver soluções de segurança. Eles também até acabam auxiliando ali também, quando a gente tem algum incidente, teve um vazamento de dados em alguma instituição. Então, como eles desenvolvem as soluções de segurança, eles acabam também auxiliando essas empresas a conseguirem identificar como que vazou a informação, aonde que estava a brecha. Ok? A gente tem aqui o outro profissional, seria o analista de segurança cibernética. Ele vai ser o profissional que, uma vez que a gente tem alguém que desenvolveu o sistema, desenvolveu soluções de segurança, ele vai ser a pessoa que vai estar na empresa para poder monitorar tudo aquilo ali. Então, ele está acompanhando os sistemas e acompanhando os sistemas de segurança. Então, ele está garantindo ali que nas máquinas das pessoas que estão trabalhando, o antivírus está atualizado, que todas as soluções que estão implementadas naquela empresa estão atualizadas e funcionando. A gente tem ali também um consultor de segurança cibernética, que nesse momento aí é a minha atuação. O consultor, a gente pode considerar ali que ele pode ter vindo de qualquer uma das áreas ali para trás, ele poderia ter sido um engenheiro de segurança, um desenvolvedor de sistemas, e aí quando ele fica especialista em uma área, ele pode vir inclusive de outras áreas da tecnologia, pode ser um arquiteto de redes, e ele já tem aquela especialização, conhece como funciona todo o sistema, ele se especializou, ele vai ajudar as empresas a desenhar soluções, implementar essas ferramentas, qual a melhor ferramenta implementar, como que essa ferramenta deve ser implementada, e não só a nível de ferramentas, a gente existe também ali uma questão de consultoria a nível de processos, de pessoas, como tudo funciona. Então, hoje a gente tem que pensar que a informação está em todo lugar, então a informação é verbal, então você tem que acompanhar a informação, todo o ciclo de vida da informação. A gente não pode deixar que o dado saia não só pelos sistemas, mas por todas as formas que ela poderia sair ali da organização. Então, o consultor tem essa função ali de ajudar essas empresas a desenharem as melhores soluções ali e evitar que os dados sejam vazados. A gente tem aí também o profissional que seria o gerente de segurança. Então, a gente, depois que tem todos aqueles outros profissionais ali, o engenheiro, o analista, a gente tem uma pessoa acima ali que ele gerencia e coordena para que tudo aquilo esteja funcionando. Então, ele está garantindo que o analista está fazendo as operações diárias, que ele está acompanhando ali se não tem sistemas desatualizados, se tudo que está saindo ali, hoje saiu uma nova atualização, por exemplo, para um navegador, tem que estar funcionando. E não só verificando essa questão, se está tudo funcionando, ele tem que garantir também que as pessoas dentro da organização criem uma cultura de segurança. Então, ele vai estar ali ajudando a empresa a criar normas, políticas de segurança da informação, como a gente fala ali, e as pessoas ali seguindo aquela política acaba virando uma cultura. Ela não vai ficar pensando em segurança só dentro do ambiente organizacional.
ela vai levar isso também para fora. Então, no momento que você vai para casa, por exemplo, você recebe ali uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, você deu uma mensagem e recebe um link. Você já de cara vai falar assim, eu aprendi lá na conscientização que teve na empresa para a gente não clicar em links suspeitos. Alguém que eu nem sei, que me mandou uma mensagem que eu desconheço. Então, você criou aquela cultura no profissional. Então, isso também vai para casa, externaliza. E eu acho que a profissão aí que eu acho que chama mais a atenção, brilha os olhos aí de todo mundo, até por essa foto que a gente coloca, as pessoas já lembram um pouco ali do hacker. Então, o pentester seria o nosso profissional aí, o hacker, é o que a gente chama de hacker ético. Então, a gente tem que tirar aquela ideia, esquecer um pouco que o hacker é uma pessoa do mal, que ele invade uma empresa para poder pegar as informações, vender essas informações ou expor essas informações na mídia. A gente tem esse profissional que a gente chama de pentester, que ele vai lá e ele é pago pela empresa para poder tentar invadir o seu próprio sistema. Para quê? A empresa vai descobrir ali se existe alguma falha no sistema dela, se existe alguma questão de segurança que ainda não está ok, uma regra que não foi configurada. Então, esse profissional ele tem que ser autorizado para fazer isso. Então, por isso que a gente chama o profissional de um hacker ético, tá? E aí eu gostaria de deixar para vocês aqui, depois de falar um pouquinho da carreira, essas opções que a gente tem aí, que, acima de tudo, as mulheres, aí eu chamo a atenção para as mulheres que se desejam seguir, independente da área, seja na ciência, na tecnologia, na matemática, como a professora Lindamir, que vão em frente, e principalmente que elas se espelhem em alguma mulher, que elas falem assim, nossa, eu um dia queria ser essa pessoa, essa mulher, e vai atrás dela, siga essa pessoa, acompanhe ali tudo que ela faz. A gente tem vários exemplos aí, por exemplo, eu trouxe ali a Marta, que está numa profissão que todo mundo falaria assim, mas futebol é coisa de homem. A gente tem que pensar que não, futebol não é coisa de homem, as profissões não têm gênero, o gênero está na cabeça das pessoas. Então, e ela faz o que ela faz, ela joga futebol muito bem, então se você gosta daquilo, seja o melhor naquilo que você faça e faça muito bem. E aí deixo também aí o pensamento aí da nossa querida Simone. Para quem não conhece, vale a pena descobrir. Eu vou deixar também, igual a professora Lindamir falou, descubram quem é essa Simone. Que nada nos defina, que nada nos sujeite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Já que, aqui até ficou tampado para mim, viver é ser livre. Eu gostaria de deixar esse pensamento para vocês e, mulheres, se inspirem em quem já faz a resistência. Tá bom? É o que eu queria deixar para todo mundo hoje. Suzy, obrigada pela sua fala. Até arrepiei aqui. Muito obrigada, viu? Muito importante. E você sabe que a área de segurança é uma área que me atrai muito. Porque eu também sou da TI, assim como a Rê. Bom, acho que nós não temos nenhum questionamento, nenhuma pergunta aí no chat, mas vocês deixaram os contatos aí. Caso alguém queira entrar em contato com vocês depois, será muito bem recebido, porque as meninas são 10. Tem muitos elogios no chat, muita inspiração. Realmente, né, o painel assim, mostrou que as mulheres elas podem e devem ir para essa área, que essa área é feita para nós. Muito obrigada, Angélica, Maria Eduarda e João Pedro. Eu só queria fazer uma correçãozinha que eu esqueci de falar. Claro, pode fazer, professora Lindamir. Eu só queria falar da ilustradora da Enedina, que é a Laísa Moreno. Eu falei das demais e esqueci de falar, né? Laísa Moreno é uma artista baiana maravilhosa, então só registrar isso. Obrigada. Em tempo. Muito obrigada, gente, por toda a participação, por todo mundo que participou, que assistiu. E eu também não poderia, né, deixar de parabenizar pelo Dia dos Professores, meus colegas de trabalho, que esse dia se repita por muito tempo aí, que continuamos
e sigamos em frente aí com resistência, como diz a Suzy. Obrigada.